Atualmente, o estresse do dia a dia tem afetado a saúde das pessoas, interferindo na produtividade, na qualidade de vida. E de muita gente, né, pessoal? Para falar sobre o tema, eu recebo aqui no nosso estúdio o Américo Barbosa, que é comportamentalista psicossocial. Certo, Américo? Boa tarde para você. Boa tarde. Tudo prazer bom? Seja bem-vindo ao nosso Thiago. Jornal Litoral desta terça-feira. Américo, eu estava conversando contigo até nos bastidores. Professores e bancários são as pessoas que mais sofrem com burnout, né? Que está em alta, né? Esses casos estão estourando. Virou quase que uma epidemia, não é isso? Virou uma epidemia. Na verdade, assim, a crise de ansiedade leva ao extremo do estresse, que é o burnout. Então, você chega num ponto que você perde a sua própria identidade. Então, na verdade, o que se vive hoje é um deslocamento, um distanciamento de você com você. Nossa. Essa distância entre você e a sua identidade faz com que você fique muito vulnerável ao ambiente, entende? Então, no ambiente de trabalho, você vai ser estressado pelo tempo que tem que entregar alguma coisa, você vai ser estressado pela qualidade do que tem que ser entregue. Então, nessa hora, tem uma coisa fundamental, o líder. Nessa hora, se você for feliz, se estiver numa empresa que tenha líderes e não chefes, o seu estresse é muito menor. Nossa, então o papel fundamental de um líder, não um chefe, tem a grande diferença, né? Brutal. O líder inspira você, o chefe manda. É totalmente diferente. Muda Quando muito. você manda, você não acreditou totalmente na capacidade daquela pessoa de dar uma boa resposta de trabalho, né? E o líder não, o líder inspira as pessoas. Então, cada um sente autoestima. Se você falar assim, qual é o maior problema do funcionário em qualquer empresa? A falta de reconhecimento suficiente. Como ele não é reconhecido suficientemente, aí é o perigo. Ele não se reconhece como uma pessoa capaz, como uma pessoa criativa, e gera uma frustração tão grande, e aí ele entra na areia movediça, cada vez ele afunda mais. E por isso que ele chega no topo do burnout, que é o topo do estresse. Então, assim, nessa hora você vai ter que ter uma outra coisa além de você, fora de você, né? Então, uma das melhores coisas é meditar. Só que as pessoas entendem meditação como relaxação. Quando você, eu vou meditar, vou ouvir passarinhos, vou ouvir cascata, isso não é meditação. Isso é relaxação. A sua mente vai embora, se desliga. A verdadeira meditação é você se ligar inteiramente. Então você adquire um conceito interno de paz porque você está totalmente conectado. Sabe? É totalmente diferente. Eu, graças a Deus, medito desde os 8 anos de idade. E como é que funciona isso? Como é que a pessoa, então, deve meditar corretamente, então? Existe aquela história da respiração, isso não tem nada a ver, isso funciona, como é que é isso? Não, a respiração é tudo. É tudo? Se você está estressado, como é que você respira? Você só respira com 1/3 do pulmão, e por isso que você fica mais gripado, vai ter mais bactéria, mais fungo, etc. e tal. Quando você está num estado mais harmonioso, você já vai respirar a respiração do meio. Então, a respiração diafragmática, ela vai fazer o quê? Alimentar todo o seu sistema sanguíneo e vai dar um ritmo ao corpo. E o seu coração entra também nesse ritmo. Então, você vai ficar mais saudável. Mas os yogis, por exemplo, eles vão para a terceira respiração, que é a chamada respiração profunda, aqui, a terceira parte. E aí você entra já num outro estado de consciência, tá? Você sabe que eu fiz um canal no YouTube, o Américo Barbosa, Autofelicidade, para ajudar as pessoas a reduzir o estresse, a ansiedade. Lá você aprende a maneira mais fácil de meditar, Thiago, sabe qual é? Com os dedos. Os dedos? Com os dedos, porque uma vez eu estava num cliente, foi muito engraçado, ele estava hiper estressado. E eu falei para ele assim, cara, é o seguinte, vai fazer uma meditação, porque senão você tem só 2 escolhas, ou um AVC ou um ataque cardíaco, qual que você prefere? Ele estava até já vermelho, ele falou, cara, não fala isso, eu falo. Aí ele me disse uma coisa, Thiago, muito engraçada, e você acha que eu vou lá na mulher, ela vai me dizer assim, concentre-se na vela, eu lá tenho cabeça para isso? E eu saí de lá pensando assim, Thiago, ele falou para mim, eu não tenho cabeça para isso, eu preciso criar uma metodologia, utilizando o conhecimento milenar, para fazer uma meditação que você não precisa usar a mente, não precisa se concentrar nem nada, entendeu? Então, por exemplo,
Os nossos dedos, eles são terminais do nosso cérebro. Cada dedo tem 14.400 terminais nervosos. Por isso que você sente liso, quente, frio. A sua mente está aqui. 14.400 terminais. Então, em todas as religiões, o que você faz? Você junta as mãos. Certo. E se sente confortável. Olha só, porque você está ativando o número que está lá no Apocalipse, 144 mil. Não é à toa que esse número está lá. Então, eu aprendi várias tecnologias, entre aspas, de você entrar em estados meditativos, né? Através dos mudras, do doin, do jin, do rasta. E eu chamei tudo isso de conexões, para ficar mais fácil. Então, quando você, por exemplo, dobra o seu dedo indicador para dentro da mão e coloca o polegar sobre ele, você está mandando uma informação para o seu sistema nervoso central. O que vai acontecer? Vem aqui um nervo chamado nervo frênico, e você dá um impulso para ele, através do seu sistema nervoso central, e ele vai dar a informação para o seu diafragma. Faz aí, Tiago, só um pouquinho. Tem que fazer 4 minutos, viu? Tá, e não pode cruzar as pernas, porque senão você cruza as energias. Certo. Então você simplesmente fazendo isso, não precisa pensar nada, só sentir o que você está sentindo. Vai começar a pulsar. Certo. Olha, começa a pulsar, não começa? Sim. Começa a pulsar. Faça 4 minutos, que é o tempo que demora para você dar uma informação para o seu cérebro completa. Você já vai estar em outro estado. Tem um cliente que ele falou assim: Américo, eu não consigo mais entrar em reuniões, eu fico estressado, essas reuniões são horríveis. Eu falei, cara, embaixo da mesa, faz assim, ó, fica quietinho lá. Aí eu falei, depois me conta. Depois ele falou, cara, ficaram muito melhores as reuniões. Ficou bem melhor, tira o estresse e faz maior controle. Américo, o assunto é muito interessante, mas o nosso tempo é curto. Queria agradecer demais a sua participação aqui no JL de hoje. Que tenha Espero sido útil. contar com o senhor mais vezes aqui na bancada para falar com a gente sobre esse assunto, que é muito interessante, viu? Vamos lá. Aliás, antes da gente se despedir, por gentileza, fala aí o seu canal do YouTube. Américo Barbosa. O YouTube é muito gentil comigo. Se você colocar Américo Barbosa, ele já leva você para lá. Perfeito, então. E o Instagram também, etc e tal. Você vê como as pessoas se interessam, já tem 7,5 milhões de visualizações do canal, né? Porque as pessoas estão precisando disso, né? E está lá, à vontade, gratuito para todo mundo. Não tem isso aí. Isso aí foi Américo Barbosa aqui no JL desta terça-feira. Você pode rever essa entrevista super interessante no nosso YouTube. Acesse youtube.com/TV Cultura Litoral.